Agora, deputado, entrando mais na questão eleitoral, que só foi reconduzido agora, né, no 2 de outubro, para ter o cargo de deputado federal, mas o presidente aqui no Amazonas, ele teve uma desvantagem comparado com o presidente Lula de 6,78% dos votos, né? Verdade. Ele teve sempre 6% dos votos a mais que o presidente Bolsonaro. O que o senhor está pensando para tentar reverter esse quadro aqui, para melhorar esses números para o presidente? Jefferson, eu tenho pensado nisso manhã, tarde e noite. Tenho feito algumas análises. Primeiro, o presidente aumentou a votação dele em relação a 2018. Em alguns até mesmo no interior. Reduziu um pouco a diferença na capital e ele aumentou o número de votos no interior. Por exemplo, em 2018 ele só tinha vencido no município de Apuí. Hoje ele venceu em Manaus, com 53% a 37% do ex-presidiário. Venceu em Apuí novamente, venceu em Boca do Acre e venceu em Guajará. Então já houve um avanço em relação ao interior do nosso estado. E o que eu tenho pensado? Primeiro, alguns apoios. O governador do estado, que teve 40% dos votos, está apoiando o presidente. E o governador chamar os prefeitos do interior, o qual é aliado ao governador, e pedir essa ajuda em fazer virar esses votos, trazer esses votos para o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro, na história, foi o presidente que mais levou recurso para os municípios, que sempre ele teve esse lema, menos Brasília e mais Brasil. O que significa isso, menos Brasília e mais Brasil? É colocar o dinheiro na ponta, que tem realmente contato com a sociedade, que os problemas estão nos municípios, não estão na União. É lá no município que falta saúde básica, é lá no município que nós precisamos melhorar o ambiente para gerar mais emprego, ou emprego vocacional daquele município. Precisa de mais infraestrutura para atrair novos investimentos, para gerar emprego e prosperar toda uma cidade. É o município que tem maior facilidade para executar isso. E o governo Bolsonaro, na história, nunca houve tanto recurso para os municípios, na saúde, na infraestrutura, na educação. E os prefeitos reconhecem isso. Então, esse reconhecimento para alertar os prefeitos. Se você quer dar continuidade a esse trabalho de menos Brasil e mais Brasília, temos que reeleger o presidente Bolsonaro. E vamos pedir ajuda ao governador para isso. Hoje, na verdade, o prefeito de Manaus declarou apoio. O que o senhor achou desse apoio? Uma vez que o prefeito, inclusive, chegou a fazer críticas duras, né, contra o presidente Jair Bolsonaro, principalmente naquela época do IPI, das ameaças à Zona Franca de Manaus, e agora ele reverteu aí, né? Acabou anunciando o apoio a ele. O que o senhor acha disso? O senhor que vem apoiando aí Jair Bolsonaro desde o início. Luana, a gente precisa vencer a eleição. Então, nós precisamos de todos os esforços. Toda ajuda é bem-vinda para vencer essa eleição. É uma luta, e eu que sou vice-líder do presidente, estou lá em Brasília, que estudo todos os projetos para que o nosso país possa continuar prosperando, e a gente tem números maravilhosos. O Brasil hoje cresce mais do que os Estados Unidos. O Brasil hoje cresce mais do que a China. Nós estamos ao 3º mês consecutivo de deflação. Nunca aconteceu na história uma inflação menor do que a americana. Então a gente está no caminho certo, a nossa moeda é a segunda que mais valoriza no mundo. Já pensou, o Brasil é o 4º país que mais recebe investimento. Acabou a eleição, o capitão vai lá para a Coreia do Sul, foi aberto um escritório brasileiro na Coreia do Sul, eu fui convidado, porque tem mais de 1.000 empresas que querem se instalarem no Brasil. Eu vou lá para trazer aqui para a nossa Zona Franca de Manaus. Então a gente está vivendo um momento que o mundo está instável, momento de guerra, momento de inflação, momento pós-pandemia, e o Brasil fez o dever de casa. Nós temos um Banco Central autônomo que nós precisamos nos unir, independente de diferenças políticas, e eu tenho as minhas ressalvas, mas eu sou capaz de abrir mão de qualquer tipo de vaidade, de ressalvas, de grupos políticos. Faço de tudo, daria até o meu mandato, se fosse preciso, para reeleger o presidente Bolsonaro, porque é o caminho certo para que o país continue prosperando. Voltar para a roubalheira do passado, para aquela corrupção sistêmica, nesse momento de crise mundial,
é o Brasil querer se tornar uma Venezuela.